noite ou boa noite a todos. Bem-vindos somos à casa do Senhor, ao lar que nos engrandece, ao lar que nos ensina, ao lar que faz com que sejamos um pouco mais crentes no amor de Deus. Nessa noite eu vou falar sobre a Páscoa, que já está se aproximando, mas a Páscoa como ressurreição de Jesus. Não vou me prolongar, porque depois tem uma apresentaçãozinha das crianças, então ela é de 30 minutos, vamos assim dizer, mas o suficiente para não ficar uma coisa repetitiva. Segundo a tradição cristã, Jesus ressuscitou no domingo de Páscoa, 3 dias após ser crucificado na Sexta-feira Santa. A Páscoa celebra a vitória de Jesus sobre a morte, simbolizando a passagem da morte para a vida, a renovação e a esperança para os cristãos, com o túmulo vazio sendo o sinal central de sua ressurreição. O significado da Páscoa é a celebração do amor de Deus e a promessa de vida eterna, onde Jesus derrota o pecado e a morte. Tem uma cronologia nessas semanas, né? Então tem na Semana Santa, culmina na ressurreição no domingo, após a última ceia é na Quinta-feira Santa e a crucificação na sexta-feira. A mensagem dessa Páscoa, que a ressurreição é o fundamento da fé cristã, celebrando que ele vive. A Páscoa cristã representa, portanto, um renascimento e a passagem do velho para o novo. A Páscoa cristã celebra a ressurreição de Jesus Cristo ao 3º dia após sua crucificação, simbolizando a vitória da vida sobre a morte, o triunfo sobre o pecado e a promessa da vida eterna. É a festa máxima do cristianismo. Depois de um fim de quaresma, né, porque tem um período de 40 dias, e a vitória da luz sobre as trevas. Agora na visão espírita. Agora daqui para frente só na visão espírita. A ressurreição de Jesus não foi a volta da carne, não foi uma ressurreição física, mas sim a prova da imortalidade da alma e da continuidade da vida do Espírito. Jesus apareceu aos seus discípulos após a morte física, utilizando seu corpo espiritual. Está vendo o perispírito, que a gente tem a camada de espírito, de perispírito e de carne, né? Nós temos 3 em volta. Apresentando-se de forma materializada e tangível, um fenômeno natural que comprova sua sobrevivência após a morte. Pontos chaves sobre a visão espírita da ressurreição de Jesus: o corpo físico. O corpo carnal de Jesus passou pela decomposição física natural após o sepultamento. Agora, o corpo espiritual, Jesus demonstrou que o espírito sobrevive à morte física, com aparições descritas no Evangelho, como passar por portas fechadas, como sumir subitamente. Tudo isso aí confirma que ele se manifestou como um espírito materializado e não como um corpo físico humano. Natureza do fenômeno. O Espiritismo, baseando-se em A Gênese de Allan Kardec, explica essas aparições através das leis fluídicas, desmistificando o sobrenatural e confirmando a capacidade de espíritos evoluídos se tornarem tangíveis. Quem tem uma mediunidade de visão
eles conseguem ver esses espíritos, até tocá-los, porque são tangíveis. Tangíveis é aquilo que tu toca. Agora, o significado da ressurreição. Para o Espiritismo, ressurgir é levantar-se da morte física em espírito e não o retorno da carne. Porque a ressurreição da carne não é um dogma espírita. A ressurreição para os espíritos, para os espíritas, é o triunfo da vida sobre a morte e a confirmação de que Jesus é um guia espiritual, cujo perispírito foi purificado pela evolução. Ele evoluiu muito nesses 33 anos que viveu na Terra, que é uma escola de aprendizado para cada um de nós. Então, quando ele desencarnou e que ele ressuscitou e que ele subiu aos céus, ele já estava totalmente evoluído, muito evoluído. É um espírito de luz intensa que cada um de nós tem que buscar neste Jesus, este Filho de Deus, toda a luz que ele possui, toda a sabedoria que ele deixou, todo o ensinamento que ainda temos que ver em livros, em contos, em histórias, em várias coisas. Então, eis-nos aqui, mais uma vez, às vésperas de mais uma Páscoa. Nosso pensamento e nossa emoção manifestam nossa sensibilidade, deixando de lado o apelo comercial da data e o caráter de festividade familiar, como exemplo do Natal. Nossa atenção e consciência espírita requerem uma explicação plausível do significado da data e de sua representação perante o contexto filosófico, científico e moral da doutrina espírita. Deve-se comemorar a Páscoa? Que tipo de celebração, evento ou homenagem é permitida nas instituições espíritas? Como o Espiritismo visualiza o acontecimento da paixão, crucificação, morte e ressurreição de Jesus? Em linhas gerais, as instituições espíritas não celebram a Páscoa, nem programam situações específicas para marcar a data, como fazem as demais religiões. Todavia, o sentimento de religiosidade que é particular de cada ser espírita é pela doutrina espírita respeitado, de modo que qualquer manifestação pessoal ou mesmo coletiva acerca da Páscoa não é proibida, nem desaconselhada, desde que não se trabalhe só com o materialismo da Páscoa, materialismo do Natal, que são datas voltadas a Jesus, nascimento, morte. Então, visando isso, pode-se comemorar, colocando ênfase nesta data como a morte de Jesus. O certo é que a figura de Jesus assume posição privilegiada no contexto espírita, dizendo-se inclusive que a moral de Jesus serve de base para a moral espírita e para o espiritismo. Assim, como as pessoas, via de regra, são lembradas em nossa cultura pelo que fizeram e reverenciadas as datas principais de sua existência corpórea, como a data do nascimento, que faz aniversário, a data de morte, é absolutamente comum e verdadeiro lembrar-nos das pessoas que nos são caras ou importantes nesta data, como é o caso de Jesus. Mas, como o Espiritismo não tem dogmas, sacramentos, rituais ou liturgias, a forma de encarar a Páscoa ou a Natividade de Jesus assume uma conotação bastante peculiar. Antes
antes de mencionarmos o significado espírita da Páscoa, faz-se necessário buscar no tempo e na história da humanidade as referências ao acontecimento. Volta-se a 2000 anos atrás. A Páscoa, primeiramente, não é de maneira inicial relacionada ao martírio e ao sacrifício de Jesus. Veja-se, por exemplo, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 15 a 16. A menção do próprio Cristo ao evento. E disse Jesus: tenho desejado ansiosamente comer convosco nesta Páscoa, antes da minha paixão, porque vos declaro que não tornarei a comer, até que ela se cumpra no reino de Deus. Evidente aí a referência de que a Páscoa já era uma comemoração. Ele ia fazer a refeição lá da última ceia, como diz, né? Na época de Jesus, uma festa cultural e, portanto, que fez a igreja foi aproximar-se do sentido da festa, para adaptá-la, dando-lhe um novo significado, associando a imolação de Jesus no pós-julgamento, na execução da sentença de Pôncio Pilatos. E quem mandou ele para a cruz foi Pôncio Pilatos, porque quando eles se reuniram, deixa eu só continuar um pouquinho aqui. Na Páscoa, que o Cristo desejou comemorar junto dos seus mais caros, por ocasião da última ceia, logo após a celebração foram todos para o Getsemane, onde os discípulos, invigilantes, adormeceram, tendo sido o palco do beijo de traição e da prisão do Nazareno. Que daí quando eles foram para lá, eles ficaram de vigilantes, e daí o que traiu Jesus beijou, e aí os romanos ficaram sabendo quem dentre eles era o Nazareno. Porque por enquanto eram todos discípulos. A fenomenologia espírita, a mediúnica, aponta para manifestações psíquicas descritas como mediunidades. Em algumas ocasiões, como a conversa com Maria e Madalena, que havia ido até o sepulcro para colocar flores e orar, ela perguntou por que estava aberto, por que o sepulcro estava aberto. Daí ela conversou com Jesus, mas achando que ele fosse o jardineiro, que trabalhava ali naquele espaço. Para onde levaram o corpo do amor? Podemos estar diante da materialização, isto é, a utilização do fluido ectoplásmico dos seres encarnados para possibilitar que o Espírito seja visto por todos. Então ela falou com Jesus, porque ele estava ali na sua parte fluídica, e ele achando que era um jardineiro, que era uma pessoa comum que estava ali. Noutras situações, estamos diante de uma outra manifestação psíquica conhecida como a mediunidade de evidência, quando, pelo uso de faculdades mediúnicas, alguém pode ver os espíritos. Tem vários médiums que têm essa faculdade. Tem os de visão, tem os de audição, tem os de escrita, tem vários tipos de mediunidades, vários tipos. Nós espíritas devemos reconhecer a data da Páscoa como a grande e última lição de Jesus, que vence as iniquidades, que retorna triunfante, que prossegue sua cátedra pedagógica para asseverar que permaneceria eternamente conosco na direção do solar de nossos passos daqui para frente. E uma vez despojado do invólucro corporal, pôde Jesus retornar ao plano espiritual, para de lá continuar coordenando o processo curativo de nosso orbe, de nosso planeta.
de uma festa pastoral, ou da libertação de um povo oprimido, ou da ressurreição de Jesus, possa ela ser encarada por nós espíritos como a vitória real da vida sobre a morte, pela certeza da espiritualidade e da reencarnação, porque a vida em essência só pode ser conceituada com amor, galgado nos grandes exemplos da própria existência de Jesus, de amor ao próximo e de valorização da própria vida. Esta Páscoa, assim, quando estiveres junto dos teus mais caros, lembra-te de reverenciar os belos exemplos de Jesus, que o imortalizaram e que nos guiam para um dia também estarmos na condição experimentada por Ele, qual seja a de sermos abençoados, fazendo brilhar a nossa luz. Comemores então, meus amigos, uma outra Páscoa, a sua Páscoa, a sua transformação rumo a uma vida plena. Que assim seja. Eu vou fazer a oração final, daí depois ela não está aqui, né? Aí alguém avisa lá. Quer fazer a oração? Eu espero. Então tá. Então, primeiramente, nós vamos nos desligar de tudo que existe lá fora, do que aconteceu no dia de hoje. Vamos mentalizar. Vamos abrir nosso coração. Vamos orar para que possamos chegar um dia na plenitude. Vamos pedir a Deus, Pai de bondade e de misericórdia. Vamos pedir a Deus que nos ilumine, que nos acompanhe, que nos dirija os passos de cada dia. E então, Senhor Jesus, ressuscitado e vencedor da morte, agradecemos pela vossa vitória que ilumina o nosso caminho. Nesta Páscoa, pedimos que a vossa luz dissipe as trevas na dúvida e na discórdia de nossos corações e em nossas famílias. Dai-nos a força de aceitar nossas cruzes, transformando-as em recomeço e esperança. Que a alegria dessa ressurreição renove nossa fé e nos guie para a luz da vida eterna, hoje e sempre.